Vamos agora para a segunda parte da aula, onde em conjunto eu vou dar algumas dicas de formatação junto com a ferramenta autopreenchimento, que é uma ferramenta importantíssima no uso cotidiano do Excel e a gente precisa saber dominá-la muito bem para conhecer melhor essa ferramenta. Voltando para a nossa planilha, lembrando que eu estou trabalhando com um zoom de 150%, com uma visualização maior para que vocês possam enxergar bem. Então aqui na planilha, vamos supor que a gente vai fazer um controle mensal. Controle mensal de qualquer coisa. Pode ser um controle mensal das nossas receitas, das nossas despesas, um controle mensal das nossas mesadas. De forma que eu vou começar aqui na primeira célula da planilha, na célula A1, digitando a palavra mês. Notem que quando eu digito mês, ele vai aparecer aqui tanto na célula A1, como aqui na barra de fórmulas. Para encerrar a digitação, para encerrar a entrada de dados, eu posso apertar Enter, mas aí eu iria locomover o cursor para a célula abaixo. Como eu vou digitar o mês aqui na coluna B, na célula B1, eu vou apertar a seta de direção para a direita. Pois bem, vamos supor que eu vou começar pelo primeiro mês do ano, o mês de janeiro. Então, vou digitar janeiro. Vejam só, se na célula B1 eu tenho o conteúdo janeiro, muito provavelmente na célula C1 eu teria fevereiro, D1 março, E1 abril e assim por diante. Todos nós sabemos disso, inclusive o Excel. Para isso é que existe essa ferramenta que eu vou apresentar agora, que é a ferramenta autopreenchimento. Vejam só, eu não preciso sequer encerrar a digitação de dados. Eu venho com o mouse até esse canto inferior direito do cursor. O mouse vai aparecer numa forma de uma cruz. Aí com o mouse eu clico com o botão esquerdo e vou arrastando, no caso aqui, para a direita. À medida que eu vou arrastando para a direita, você vai perceber que aparece um ícone, uma caixinha, com o conteúdo que vai ficar na célula, e você vai ver que os meses vão se auto-preenchendo, um a um, até quando a gente chega no mês de dezembro, ele volta para o mês de janeiro. Vou fazer até aqui a coluna O, que eu tenho o mês de fevereiro. Fácil, né? Gostoso, prático, quebra um galhão, Vocês vão perceber que algumas células aqui não coube o nome do mês, mas já já eu vou comentar isso com vocês. Tá? E assim o Excel faz o auto-preenchimento de meses por extenso. Mas não é só meses. Vamos supor que eu queira fazer meses abreviado. Então eu vou digitar aqui, vou pular uma linha, na célula A3 eu vou fazer mês abreviado. Mês abreviado com 3 letras. Vocês perceberam que aqui eu comecei janeiro com letra maiúscula e o resto minúsculo? E ele foi fazendo o auto-preenchimento do mesmo jeito? Pois é, na ferramenta auto-preenchimento, ele obedece a caixa da letra, se for maiúscula ou minúscula. Só para demonstrar isso, aqui no segundo exemplo, eu vou digitar mês abreviado com 3 letras J-A-N. Jan, de janeiro. Vocês vão perceber que da mesma forma, ele vai fazendo o auto-preenchimento, né? Com 3 letras, só que agora todas com letra maiúscula. A questão é a seguinte, obrigatoriamente, neste caso, eu preciso começar pelo mês de janeiro? Não. Preciso obrigatoriamente sempre clicar e arrastar para a direita? Também não. Eu posso começar com qualquer mês e clicar e arrastar em qualquer sentido, para a direita, para baixo, para a esquerda ou para cima. Como que a ferramenta auto-preenchimento responde? Só para demonstrar isso, eu vou clicar aqui no meio da planilha e vou digitar o mês mais fácil de começar, que é o mês de maio. Simplesmente porque ele tem apenas 4 letras. Aqui vocês já perceberam, quando eu clico e arrasto para a direita, ele aumenta. Quando eu clico na célula e arrasto para baixo, ele também vai aumentar. Então, direita e para baixo, ele aumenta. Vou escrever aqui. Aumenta.
Porém, eu também posso clicar e arrastar para cima. Nesse caso, ele vai diminuir. E posso clicar e arrastar também para a esquerda, que ele também vai diminuir. Detalhe que quando chega a janeiro, ele volta para dezembro. Então, para cá, ele diminui. Este é o comportamento da ferramenta autopreenchimento para quaisquer sequências que ele está programado para preencher. Tudo bem? Bom, como eu vou continuar a aula, vou demonstrar mais alguns exemplos. Eu vou clicar aqui nesse canto, vou arrastar para todas as células que eu fiz esse exemplo aqui. Arrastei tudo e simplesmente vou apertar a tecla Delete para apagar. Então, cliquei com a cruz branca, arrastei cobrindo todos esses dados que eu fiz e aperto a tecla Delete e limpo tudo. Tudo bem? Vamos continuar então. Bom, além de meses abreviados e por extenso, o Excel faz o autopreenchimento de dias da semana. E aqui eu também vou começar com o dia da semana por extenso, tá? Então, vou escrever aqui dia da semana. Ele vai ficar um pouquinho maior, mas já já eu ensino vocês a resolver esse probleminha. E vou começar com um dia mais fácil também, que é o sábado. Sábado. Poderia também ser domingo, ambos têm o mesmo número de letras, né? O sábado tem o acento, né, que iguala. Então, olha só, eu vou clicar e arrastar, então, domingo, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, e assim por diante, né? Percebam que nos dias do meio da semana, ele coloca o hífen seguido de feira. Aqui também alguns dias não couberam na célula, mas já já a gente vai acertar. Se eu tivesse digitado apenas segunda ou terça, que está mais fácil, vai terça, né? Clicado e arrastado, ele ia ficar só terça. Então, não funciona. Se você for começar por um dia no meio da semana, tem que ter o hífen seguido de feira. Caso contrário, ele não faz esse autopreenchimento de maneira inteligente. Até aqui tudo bem? Então, vamos continuar. Então, a gente já viu que ele faz o autopreenchimento mês por extenso, abreviado, dia da semana por extenso, também dia da semana abreviado, abreviado. E aqui eu posso começar por qualquer dia da semana, por exemplo, sabe. E ele também vai fazer abreviado, ok? O Excel também faz o autopreenchimento de datas, indo de dia a dia, tá? Evoluindo de dia a dia. Então, vou escrever aqui datas, vou vir para cá e vou colocar, por exemplo, a data de hoje. Hoje é dia 20 do 3. Então, 20/03 barra... Opa, desculpa, não preciso colocar o 03. Eu posso colocar direto 3, porque ele vai preencher para mim um 0 na frente. Quanto menos eu digitar, melhor fica para a planilha, porque assim a menor também será a incidência de erros que a gente pode cometer. Então, 20/3/20. Tá? Ele vai preencher, ó, quando eu clico aqui no canto inferior direito, ele vai preencher automaticamente o 03 e o 2020. Note agora o que vai acontecer. Eu vou clicar com o botão esquerdo aqui no cantinho, vou clicar aqui e vou arrastando. Você vai vendo, acompanhando no ícone, que vai lá 21/3, 22/3, 23/3, 24/3 e assim por diante. Eu vou clicar e arrastar até o dia 31/3 aqui de 2020. 31/3. Muito bem, muito bem. Olha o que vai acontecer quando eu soltar o mouse. Um monte de erro. Alguém lembra o nome desse símbolozinho? Os mineiros vão dizer que parece um trilho de trem. Os do interior vão dizer que é um monte de porteirinha, um monte de cerquinha, né? O pessoal da tecnologia, da internet, vai dizer que é o hashtag. Mas não, meus senhores, também não é nada disso, tampouco o joguinho da velha. Esse aqui é o sustenido. Bom, por que é que, olha, que quando a gente vai na célula, ele mostra o conteúdo da célula, mas por que é que está aparecendo sustenido? Talvez muitos já saibam, mas é simplesmente pelo fato de que na célula não cabe, na largura da coluna, desculpem, na largura da coluna não cabe aquele conteúdo. Pelo fato de
não poder caber o conteúdo, o que o Excel faz? Ele preenche com sustenido. Na realidade, valores numéricos e valores e datas, quando não cabem na célula, ele coloca sustenido. Por qual motivo? Simplesmente para prevenir que você tome uma decisão com base numa informação errada. Vamos supor que você chega numa célula e digite aqui 1 milhão, 1 seguido de 6 zeros. Se você finalizar a entrada de dados, tudo bem, vai aparecer ali 1 milhão. Se você diminuir a coluna, vamos supor, eu já vou ensinar isso, mas vamos supor que se a coluna tivesse muito estreita, olha lá, também apareceria sustenido. Então, sempre que você tem um conteúdo na célula, que não, um conteúdo numérico, data ou número, que não cabe na célula, o Excel coloca o sustenido para te alertar que aquele valor não cabe na célula e para não te dar uma informação errada. Você deve estar pensando, mas por que ele não fez isso aqui nos dias da semana, aqui nos meses? Porque aqui é visível que o conteúdo está sendo cortado. Já um número não necessariamente seria sempre visível. Ao invés de 1 milhão, poderia aparecer 1000. E você poderia tomar uma decisão com base em 1000 e não em 1 milhão. Bom, entendido o porquê do erro, agora vamos aprender a acertar o erro. E aqui eu paro um pouquinho essa questão do auto-preenchimento para falar um pouquinho sobre algumas dicas de formatação básica. Ou seja, o que eu preciso fazer aqui? Eu preciso aumentar a largura das colunas. Talvez a grande maioria já saiba. Se eu quiser aumentar a largura de uma coluna, basta eu vir com o mouse aqui nesta linha que divide as duas colunas. Quando aparecer aquela ferramenta de duas pontas, eu dou um duplo clique. É o jeito mais fácil. O que aconteceu? O Excel chegou na coluna, que no caso na coluna C, ele viu a linha que tinha o maior conteúdo. Nesse caso, era a linha 11 mesmo. E tornou a coluna inteira, não tem como você ajustar só parte da coluna, ele tornou a coluna inteira com uma largura suficiente para caber aqui 21/3/2020. Vou fazer de novo aqui entre o D e o E. Olha lá. Neste caso, entre D e o E, a coluna, o conteúdo mais largo, o conteúdo que tinha maior largura, era o que da linha 5, que tinha segunda-feira. Neste caso, a coluna inteira ficou de acordo com a largura de segunda-feira. Agora, duas questões interessantes. Primeiro, tem outra forma de fazer isso? Sim, tem mais várias formas de fazer isso. Uma forma mais manual de você ajustar a largura das colunas seria você vir naquela linha que as divide. Tá vendo que aparece lá a largura, o número de milímetros e pixels? Então você pode clicar com o botão esquerdo do mouse e arrastar. À medida que você clica e arrasta, quando você solta, eu vou soltar aqui em 13. Sou detalhista, então vou soltar aqui no 13. Opa, quase consegui 13. Muito bem. Quando eu solto, a coluna inteira vai ficar em 13 milímetros. Tá? A grande questão é a seguinte. Se eu for fazer isso coluna por coluna, eu vou perder um tempo muito grande e cada coluna vai ficar com uma largura diferente. Então, o certo, o correto, o que é? Seria você ajustar as larguras, as colunas, de acordo que o conjunto de colunas fique com a mesma largura. Fica mais bonito, vai ficar mais bonito a sua planilha. Desta forma, para a gente fazer isso, a gente seleciona as colunas, já comentei na outra parte da aula, eu clico na letra e saio arrastando aqui para a direita, vou selecionar aqui todas as colunas, e aí o que eu posso fazer? Eu posso vir em qualquer uma delas, clicar e arrastar, como eu havia comentado. Então vou clicar aqui e vou deixar 12 agora, 12, né? Que seria o equivalente a 89 pixels. Quando eu cliquei e arrastei, ficou tudo 12. Bom, quem estiver acompanhando a aula vai sentir, vai perceber que é meio complicado fazer isso com o mouse. Então, se você quiser fazer, deixar numa largura fixa, redonda, você pode. Também uma outra forma seria clicar com o botão direito, aqui eu peguei, continuo com várias colunas, clico no botão direito sobre qualquer uma das colunas selecionadas, né? E venho aqui na opção, nesse menu de atalho, eu venho aqui na opção largura da coluna. Quando eu venho em largura da coluna, né, o Excel vai mostrar lá a largura, né, a coluna que está ali, eu coloco outra largura, eu vou colocar, por exemplo, 13 agora. Opa, 13.
ok? Todas as colunas ficam com a largura 13 ou mais próximo em termos de números de pixels. Então, vocês perceberam que eu comentei o ajuste de largura de colunas de 3 formas diferentes. Né? E existem, inclusive, outras formas de fazer isso. Fica a critério de vocês qual a forma que melhor lhes agradar, a forma que vocês se sentirem mais à vontade para fazer esse tipo de coisa. O fato é que nós deixamos várias colunas com a mesma largura, né, de uma maneira muito simples e que é uma coisa que deixa as planilhas mais bonitas, né, mais profissionais. Tudo bem até aqui? Tudo que eu comentei com referência à largura de colunas vai funcionar da mesma forma, de maneira análoga, quando a gente fala da altura de linhas, tá? Da altura de linhas, tudo bem? Então, funciona do mesmo jeito. Vamos adiante com a nossa aula. Bom, nós já fizemos autopreenchimento de meses, dias da semana, data. Podemos fazer um autopreenchimento com o mês seguido do ano. Olha só vocês, vamos supor que eu vou começar então mês março, barra 20, março de 2020. Vejam só o que acontece agora. Quando eu digito mar barra 20 e venho aqui na ferramenta de autopreenchimento, ele ficou ali na barra de fórmulas 1º de março de 2020. Notem que eu só digitei mês e ano, e ele atribui, como eu não havia digitado o dia, ele atribuiu o primeiro dia daquele mês. Nesse ponto, se eu fizer o autopreenchimento, ele vai variando de mês em mês, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, e quando ele avança dezembro, ele volta para janeiro, mas do ano seguinte. Olha lá, janeiro 2021. Quando eu soltei, olha lá, estão todos aqui. Bom, o pessoal tem comentado, para esse ano especificamente, não utilizar o ano com 2 dígitos, porque pode permitir falsificação. Lógico, vivemos num mundo que tudo é falsificável, mas o que a gente puder evitar é sempre bom. Então, esse ano existe um pedido aí para a gente usar sempre 2020. Se você quiser mudar isso de uma maneira automática, agora mais outra dica de formatação, aqui no primeiro menu, na guia Página Inicial, você tem a subdivisão aqui de número, que você vai ver que a formatação fica uma formatação personalizada, mês e ano. E eu peço para vocês, nesse ponto da aula, clicar nesta setinha aqui. Clicar nessa setinha para abrir a caixa Formato do Número. Então, quando você abre a formato ali do número, vem com essa janelinha aqui, Formatar Células. Você vai perceber que na categoria vem aqui Personalizado. E no exemplo aqui aparece mar barra 20. Note que no tipo eu tenho ali MMM, 3Ms barra AA. Então acho que vocês já deduziram que 3Ms é porque o mês está com 3 letras. Se eu apagar um M, olha como fica. Fica mês em número arábico. Nesse caso, 03, ou seja, ele vai simbolizar o mês de 01 até 12. Se eu deixar só um M, apaguei 2 M's, aí vai ficar 3 a 12. Né? Ele só tira o 0 da frente. Então eu tinha ali 3 M's. Se por um acaso eu colocar um quarto M, vai aparecer o mês por extenso, março. Lógico, de acordo com o mês, vai ficar o nome inteiro, né, dele. Não preciso digitar tantos M's quanto forem as letras do mês. Né? O mesmo ocorre com o ano. Como não tenho a possibilidade de um ano 3 dígitos, 0, 20, né? Se eu colocar 3 As, ele já fica como 2020. Mas eu também posso deixar 4 As, por uma questão de didática, para ele simbolizar o ano com 4 dígitos. Então, como é que eu fiz isso? Lembrando, estava com as células todas selecionadas, eu havia acabado de fazer o autopreenchimento, então as células ficaram todas selecionadas, e após a seleção das células, eu vim aqui na guia Página Inicial, na divisão de número, abri a formatação de números. No tipo, eu coloquei um M a mais, se vocês quiserem, mas no ano eu coloquei 4 As para ele exibir, olha lá, exemplo, março de 2020, que é o conteúdo da célula. Quando eu dou OK, todas as células selecionadas passam a mostrar o ano, o mês por extenso e o ano 2020.
Notem que aqui no mês de, na coluna H não foi suficiente, H, J não foi suficiente, eu vou selecioná-las e vou aumentar um pouquinho mais. Aqui eu vou dar um duplo clique, tá? Para aumentar um pouquinho mais. Tudo bem? Então já fizemos vários tipos de auto-preenchimento. Um outro auto-preenchimento interessante é o auto-preenchimento de conteúdos, letras e números. Vamos supor que a gente vai fazer uma planilha que vai ter o nome dos clientes. Só que eu não vou querer perder tempo em digitar nome de cliente. É só uma planilha de teste. Então, olha o que eu vou fazer aqui. Eu vou colocar clientes. E aí, aqui do lado, eu vou escrever cliente 1. Quando eu clico na alça de preenchimento ali e arrasto, ele já vai, cliente 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Né? Produtos. Produtos. Também vou fazer a mesma coisa. Prod 1. Vou clicar e arrastar. Ele vai fazer todos os produtos. Tá? Bom, quando você está vendo isso, você já está louco para perguntar. E 1, 2, 3, 4, 5? Ele faz? Faz, mas não é assim tão fácil. Então, vou colocar aqui sequência. Sequência. Tá? Então, vamos supor, se eu digitar 1, clicar e arrastar, ele, ó, percebam no ícone que ele vai ficar sempre né? Ele não faz um auto-preenchimento inteligente, neste caso. Porém, quando você soltou o mouse, apareceu essa caixinha aqui, esse botãozinho aqui, que o nome dele é opções de auto-preenchimento. Quando você clica na setinha para baixo do lado dele, escolhe a opção preencher série, olha lá, ele fez o auto-preenchimento do jeito que você queria, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O problema aqui é que você, inicialmente, não sabia que ia terminar em 7. Você teve que primeiro preencher as células para depois verificar que deu 7. Vamos supor que você quisesse até 8. Eu teria que fazer de novo. Então, existe uma outra forma, que essa talvez o pessoal conheça mais, que é uma forma que você vai vendo a sequência se formando à medida que você faz o auto-preenchimento. Então, vou aqui fazer sequência SEC2, poderia também fazer isso com auto-preenchimento, mas vamos começar com um número diferente, para vocês não entenderem que a gente só pode começar com o número 1. Vamos supor que a gente queira começar com o número 15. E na sequência eu queira fazer 16. Né? Então, nessa segunda forma de auto-preenchimento, eu tenho que digitar obrigatoriamente o início da sequência. Digitei 15, digitei 16, não preciso encerrar a digitação no 16, clico no 15 e arrasto sobre o 16. Neste ponto, você vai perceber que as duas células ficaram selecionadas, o cursor passa a ocupar o espaço das duas células, o Excel já calculou a diferença entre as duas, que é de 1, positivo. Quando eu venho aqui na alça de preenchimento, ele clica e ele vai, clico e arrasto, ele vai fazendo o auto-preenchimento. Qual é a vantagem? Vocês perceberam? Vou desfazer. Vocês perceberam que conforme você vai clicando e arrastando, ele já vai te mostrando o novo número. E você sabe aonde você vai parar. Tá? Para aqui, 22. Tudo bem? Especificamente para sequências que vão de 1 em 1, vou fazer aqui um outro exemplo. Você pode usar um outro recurso. E esse eu acho muito legal. Muito legal. Porque para sequências de 1 em 1 tem um jeito mais fácil ainda. Vamos supor que a gente queira começar do número 100. E você vai querer 101, 102, 103, 104. Olha só o que eu vou fazer. Eu vou apertar a tecla Ctrl do canto inferior esquerdo do teclado. Vou deixar o meu dedo lá, vou esquecer o meu dedo na tecla Ctrl e venho aqui na alça de preenchimento. Você já percebeu que tem dois sinais de mais. Nesse ponto eu clico e arrasto. Conforme eu clico e arrasto, ele também faz uma sequência, mas só vale para sequências de 1 em 1. Tá? Muito bom, muito bom. Então, Ctrl. Já vou dar outros exemplos com o Ctrl. Essa questão das sequências, você não obrigatoriamente vai fazer uma sequência com números inteiros. Você pode fazer uma sequência com números quebrados. Por exemplo, 10,25 e em seguida 10,50. Aumentou 0,25.
Quando eu seleciono as duas, clico e arrasto, né? Ele vai fazendo 0,25 em 0,25. Né? Também é possível fazer sequência com números negativos. Por exemplo, se eu fizer aqui, eu vou fazer uma sequência 5. Tá? Então aqui eu vou fazer, por exemplo, menos 2,5 menos, está diminuindo, tá? 2,2, menos 2. Tá? Então ele está diminuindo de 0,5 em 0,5. Quando eu seleciono as duas células, clico e arrasto, ó, menos 1,5, menos 1, 0, menos 0,5, e a partir daí, ó, 0, ele começa com números positivos. Então eu posso fazer qualquer sequência numérica utilizando o Excel sem o uso de fórmulas. Sem uso de fórmulas. Basta utilizar essa ferramenta que eu estou apresentando para vocês, que é a ferramenta autopreenchimento. Tudo bem? Só para terminar aqui, um pouquinho mais sobre o uso do CTRL. Na realidade, o CTRL ele serve para inverter a ordem do autopreenchimento. Eu vou aumentar aqui um pouquinho a largura da coluna A, você já sabe fazer isso. Vou escrever aqui mês fixo. Vamos supor que você queira fazer um único mês, janeiro, e você vai querer replicar esse conteúdo para várias células. Você sabe que se você digitar janeiro ou qualquer outro mês, por extenso, você já sabe que se você clicar e arrastar, ele vai variar o nome do mês. Vamos supor, ó, vou clicar e arrastar de volta. Vamos supor que você quisesse só janeiro. Janeiro, 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 janeiro. Como que você faz isso? Usa o CTRL. Quando eu aperto a tecla CTRL e deixo o meu dedinho lá, clico e arrasto, né? Ele faz janeiro, janeiro, janeiro. Muito bem. Mas vamos supor que você queira fazer igual uma aluna minha, alguns anos atrás, que ela fazia uma planilha para controlar as horas extras dos funcionários na empresa, apenas de sábado e domingo. Sábado, domingo, sábado, domingo, sábado, domingo. Tem como fazer isso via autopreenchimento? Sim, senhores. Olha lá. Horas extras. Eu vou começar aqui então com sábado, sem o CTRL, sem apertar o CTRL, simplesmente clicando com o mouse no botão esquerdo e arrastando para a direita. Sábado e domingo. Ficaram os dois selecionados, não ficou? Agora eu aperto o CTRL e com o CTRL apertado, dois sinaizinhos e mais ali, continua ali, sábado, domingo, sábado, domingo, sábado, domingo. Sensacional isso, né, gente? Mas mesmo assim vocês devem estar se perguntando, onde é que eu vou utilizar isso? Onde é que eu vou utilizar isso? Então agora eu vou começar a planilha 2 e vou dar um exemplo que eu já apliquei numa seleção de pessoal. Vou clicar aqui em Plan 2. Aliás, para vocês avançarem planilhas, se vocês quiserem, vocês podem clicar aqui ou vocês podem apertar Ctrl Page Down. Ctrl Page Down avança, Ctrl Page Up volta abas, volta planilhas. De forma que eu fui para a planilha 2, vou aumentar aqui um pouquinho o meu zoom para você enxergar melhor. Né? Então vamos supor que a gente vai fazer uma tabela com a cotação do dólar. Né? Essa cotação maldita do dólar que hoje não permite mais a gente ir para Disneylandia. Né? Quer dizer, a Disneylandia está fechada, mas em todo caso. Então eu vou escrever ali, ó, cotação do US dólar. Tá? Vou dar o Enter, porque eu vou começar a escrever na linha de baixo. Tá? E vou então aqui colocar data, e do lado eu vou colocar o valor do dólar. Tá? Bom, seguinte, vamos supor que a gente vai fazer uma cotação, uma tabela com as cotações do dólar para todo este mês de março. Então, eu vou começar ali 1/3/20. Lembrando que para a digitação a gente não precisa digitar 01, 03 ou 2020, né? Então, como vocês já sabem, eu simplesmente clico aqui, e vou arrastar para baixo. Então, vou clicar arrastar até também o dia 31 de março. 31 de março. Fácil, né, gente? Fácil. Imagina, se você não soubesse disso, você ainda estava digitando no máximo no dia 5. Né? Agora, os valores. Vamos supor que, sorrateiramente, eu vou dar um exemplo onde cada dia o dólar aumenta apenas 1 centavo.
começando pelo valor de R$4. Então, vou colocar aqui 4, tá? 4. Depois, embaixo, eu vou colocar 4,01. Vamos supor que a cada dia o dólar aumente 1 centavo. É lógico, isso aqui é um exemplo, não acontece isso, né? Infelizmente, o dólar está aumentando mais que isso. Pode aumentar mais que isso. Mas vamos supor que ele vai aumentando 1 centavo a cada dia. Então, como é que eu faço? Eu clico aqui no 4, arrasto até o 401 e não preciso sequer clicar e arrastar. Como na coluna A eu tenho valores até a linha 33, o Excel já sabe automaticamente. Se eu vier aqui na alça de preenchimento, no auto preenchimento, e der um duplo clique, ele já vai fazer o auto preenchimento até a linha 33. Isso não é sensacional? Que bonitinho, né? Que bonitinho. Aliás, para ficar um pouquinho mais bonitinho, olha só, vamos dar mais algumas dicas de formatação nesse ponto aqui da aula. Vejam só vocês. Valor. Né? Vocês perceberam que hora está com uma casa, hora está com 2 casas, né? Hora está com 0 casas, né? Aqui no caso do 4. Então, o que eu poderia fazer? Como são valores em reais, é o valor do real, né? Para comprar $1 eu precisava de R$4. Eu posso vir aqui nesse botãozinho, aqui no número, ó, nesse botãozinho, que é o formato de número de contabilização. Quando eu clico nesse botão, automaticamente todas as células ficaram com 2 casas decimais, 4,00, e também ficou tudo com o R cifrão, o símbolo monetário. Algumas pessoas, inclusive eu, não gostam muito dessa formatação de contabilidade, porque eu acho que esse R cifrão ele polui um pouco a planilha. Então, uma dica preciosa que eu dou e que eu vou aconselhar a usar durante todo o nosso curso é o seguinte: ao invés de formato de contabilização, eu vou utilizar esse outro botãozinho aqui, o separador de milhares. Ele é muito parecido, apenas não mostra o símbolo monetário. Mas aí vocês vão perguntar, e como é que eu faço para identificar que esses valores são em reais? Simples. Aqui na etiqueta da coluna, no cabeçalho da coluna, onde eu tenho o valor, eu vou editar. Para editar, eu posso ou clicar aqui em cima da barra de fórmulas para continuar digitando, ou uma dica importante, é a tecla de função F2, que a gente vai ver mais na próxima parte da aula. F2, ela edita a célula como se tivesse acabado de digitar. E aí, olha a dica. Eu vou colocar, abre parênteses, R, cifrão, fecha parênteses. Valores em reais. Valores em reais. Olha só, eu posso aumentar um pouquinho a largura dessas colunas. Posso deixar as 2 colunas com a mesma largura. Posso aumentar um pouquinho a largura. Tá? Posso chegar aqui na coluna A, que é a coluna de datas. Posso chegar aqui na palavra data. Vir aqui no botão de alinhamento centralizado, eu posso centralizar a palavra data entre as datas. Posso pegar aqui o valor e alinhar à direita, porque afinal de contas, como você já percebeu, todos os valores numéricos ficam alinhados à direita. E mais, esse título aqui, cotação do dólar, eu posso alinhar entre as colunas A e coluna B, porque afinal de contas essa tabelinha só tem 2 colunas. Como é que eu faço isso? Clico na célula A1, arrasto até sobre a célula B1, seleciono as 2 células a qual eu quero centralizar esse conteúdo. E venho aqui, não no botão centralizar, mas no botão mesclar e centralizar, porque ele vai mesclar aquele conteúdo entre as 2 células e vai centralizar. Olha lá, bonitinho. Eu acho que grande parte do pessoal já conhecia isso, né? Posso ainda pegar esta tabelinha que eu fiz, ó, posso selecionar toda essa tabelinha, momento belezura agora da aula. Seleciono toda essa tabelinha, aqui o botãozinho bordas, nós já havíamos falado do botãozinho borda, eu posso escolher todas as bordas. Quando escolho todas as bordas, olha lá, ficou tudo com uma bordinha um pouquinho mais escura. Né? Posso pegar aqui cotação do dólar, posso aumentar um pouco o tamanho da letra, posso fazer um negrito, né? Posso pintar, vou fazer um degradê aqui de azul, fazer um azul mais escuro aqui, aí para não dar muito contraste, vou mudar a cor da letra aqui, ó, muda a cor da letra, que bonito. Posso selecionar essas 2 aqui, também fazer uma letra branca, mas fazer um azul um pouquinho mais claro, né? Um pouquinho mais claro, né? E posso pegar os demais aqui, ó, todos eles, né?
todos eles, colocar um azulzinho ainda mais claro, tá? Mais clarinho, tá? Vejam só vocês, em questão de segundos, nós fizemos essa tabela de cotação de dólar, ficou uma tabelinha até que bonitinha, com cotações de 31 dias, usando apenas este recurso básico, que é a chamada ferramenta autopreenchimento. Vejam só vocês, se alguém aí não soubesse, se o seu concorrente, numa seleção de pessoal, não conhecer esse recurso básico do Excel, enquanto ele ainda estava digitando o dia 5/3, você já tinha terminado essa tabela de tempo. Você ia poupar minutos que poderiam ser preciosos nesta seleção de pessoal. Então eu espero ter apresentado um recurso, apesar de básico, um recurso interessante para vocês, e a gente continua na próxima e última etapa aqui da aula.